Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, né? Agradecer a Marina aí pela exposição que ela trouxe e pedir a Jesus que continue nos iluminando. A gente vai continuar aqui a questão 45 do Livro dos Espíritos, está falando da formação dos seres vivos, está bem no início, né, do livro, na parte das origens, né? Então, a questão 45, formação dos seres vivos. E a pergunta que o Kardec faz é: onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Então, os seres orgânicos são os seres que têm vida, né? Têm vida organizada, né? E ele pergunta onde eles estavam antes. Estavam por aí, né? E no momento que a Terra adquiriu as condições para que eles pudessem vir para a Terra, foram, de uma certa forma, transferidos. Então, estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço entre os espíritos, ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Então, esses seres estavam, eu acho melhor falar em algum lugar, né? Em outro planeta, em algum lugar. Assim que a Terra, lembra aquele processo lá que vem passando pela organização da Terra, que lá na Gênesis fala que foi em 6 dias? Então, esse processo, ele representa períodos de formação da Terra até que os seres orgânicos pudessem vir para cá. Então, quando os seres orgânicos vieram, eles precisavam de uma alimentação específica. Ele começou com as plantas, certamente, né? Depois do mineral vem as plantas. As plantas vieram já com vida, aí essa vida precisa de água, precisa de algum tipo de alimentação para ela sobreviver. Antes disso não tinha como. Então, já existia em outros planetas. A estrutura estava formada já. Quando a Terra chegou nas condições, começaram a vir para a Terra os seres orgânicos, a partir das plantas, e iniciou outro processo de evolução. Aí, bom, então, primeiro as plantas, depois os animais irracionais, depois os animais racionais, né, os homens, e aí foi continuando esse progresso aí, mas sempre uma coisa dependendo da que foi criada antes. Então, a estrutura, a organização do universo foi de uma forma assim tão sábia, né, tão perfeita, que só vem uma situação imediatamente acima depois que a inferior já foi preparada para a alimentação da superior. Então, o homem vem em último lugar, porque o homem precisava de várias estruturas preparadas e organizadas para ele chegar. Além disso, os corpos que existiam foram também estudados, preparados, organizados, os corpos, para chegar a essa versão do corpo humano da época, né? De quando chegou na Terra, precisava de uma série de organizações anteriores para chegar nele através de modelações, de projetos, de experimentos, até chegar naquele corpo daquela época, que certamente não é o corpo que nós usamos hoje. Eu até diria que nós hoje é mais bonito, né? Do que naquele tempo, né, Jaqueline? Ou não? Nós hoje somos mais bonitos que há 100 anos atrás, há 200, né, Bruno? Então, quer dizer, foi havendo um aperfeiçoamento. Não é uma boniteza, assim, de boniteza só, não. É também, né? Mas ficou mais bonito, ficou mais ajeitado, ficou mais organizado, mais proporcional, né? Aqueles homens daquela época lá do passado, lá, que chegaram na Terra, certamente estavam muito mais próximos, muito mais parecidos com os animais, com os corpos que deram origem a eles.
né? E aí depois as coisas foram sendo aperfeiçoadas. Os engenheiros lá de cima começaram bom, vamos dar uma ajeitadinha aqui no nariz, na orelha, vamos encurtar o braço um pouquinho, porque antes o braço tinha que ser mais comprido, porque o braço andava apoiado no chão, né? Era animal ainda. Aí quando tirou o bracinho do chão lá, não precisava descer tão mais comprido, aí diminuiu. E aí as coisas vão organizando, assim que aconteceu, né? Até chegar no que a gente é hoje. Esse processo de evolução, de aperfeiçoamento, aconteceu paralelamente com o princípio inteligente. Não pode esquecer isso. A gente está estudando mais o espírito, né? O princípio inteligente foi passando por todas essas formações, por todo esse aperfeiçoamento, foi adquirindo experiência, acumulando as experiências. Enquanto isso, o perispírito estava sendo organizado, formado, somando e arquivando essas experiências todas, para quando chegasse no corpo humano, ele tinha uma boa estrutura organizada e experiências acumuladas para dar condição de sobrevivência ao homem e dar continuidade. Então, quando o princípio inteligente chegou na condição de espírito, ele precisava agora passar a raciocinar, agir por conta própria. Então, a partir daí, muda completamente e ele começa a desenvolver as suas próprias ideias, começa a usar o livre-arbítrio gradativamente, né? E vai fazendo o seu próprio crescimento, seu próprio progresso baseado na lei. Tá? Quem quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, né? Não é proibido falar, nem perguntar, nem comentar. Fiquem à vontade. Na questão... não, tem um comentário do Kardec, nessa questão 45. Ele fala assim, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma pluralidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação destas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Então, essa organização vem lá do mineral, né? E vai organizando e vai aperfeiçoando até chegar no homem. Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolvem, a não ser numa dada temperatura e no meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sobre os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Esta formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas, voltando, exercendo-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Ponto. Então, o que vai mostrando aqui? A crença, por exemplo, de tudo formado em 6 dias, né, e o homem finalizou no sexto dia de 24 horas, é muito milagrosa, né? Durante um tempo, deu para acreditar nisso, porque a gente tinha pouca condição de inteligência e pouca capacidade para pensar, para raciocinar. Com o tempo, isso vai caindo na descrença, principalmente porque a ciência começou a descobrir, através dos estudos científicos, de pesquisa e tudo mais, começaram a descobrir como foi a formação da Terra.
E foi descoberto que as camadas iam se formando ao longo de muitos anos. Então, até hoje não chegaram a uma conclusão exata de quanto tempo tem a Terra. Está sempre descobrindo alguma coisa, sempre modificando. E para nós não importa essa quantidade. Porque se você for considerar os milênios, depois de uma determinada quantidade de milênios, isso vai perdendo sentido, você não consegue nem imaginar isso, né? O André Luiz fala que o princípio inteligente, iniciando lá no iniciozinho dele lá, até atingir a condição humana, ele gastou 1,5 bilhão de anos. Então eu posso falar assim, nós que estamos aqui prova e expiação, já passamos pelos mundos primitivos, né? Mas até chegar no mundo primitivo, que foi onde a gente começou, gastou 1,5 bilhão de anos. Aí de repente você fala assim, quer dizer que eu fui uma barata? Quer dizer, quanto tempo você foi uma barata? Se foi, né? Entendeu? Então, quando você fala de tempo longo assim, você perde completamente a noção. Mas o importante é tudo organizado, tudo numa sequência lógica, muito bem organizado, muito bem planejado. E é importante a gente saber isso, para saber a grandeza de Deus nesse sentido. E não especificamente a grandeza de Deus para ter formado o universo todo em 6 dias, ou a Terra em 6 dias. Não precisaria. Então, foi formado em longos períodos, em longos anos, até chegar no momento que a gente está. Sim? Fala em Gênesis, quase todos os Gênesis, também Apocalipse, dotado de uma grande simbologia. Sim. Todo eles simbólicos. Então, Deus criou o mundo em 6 ou 7 dias. Esses 6 ou 7 dias simbolizam as eras de criação do planeta. Sim. Os períodos paleolítico, neolítico. Os Gênesis, cada teólogos, eles colocam que esse período dito no Gênesis, simbolicamente dito em 7 dias, são bilhões de anos, correspondem a esse período, principalmente nós conhecemos um pouquinho de história, sabemos da evolução. Isso. Então, simbólico, Deus criou o mundo em 7 dias. Não, mas esses 7 dias correspondem a todo o processo de evolução da raça. Então, seriam 7 períodos. Mas a palavra para descrever isso é ela mesma. Né? Para descrever 1 hora, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos. Né? Então, períodos. Aí foi mantido, provavelmente, a questão dos dias, porque isso era uma forma de dar um grande poder a Deus e reforçar a necessidade da crença em Deus, né? Durante um tempo. Então, não está errado, por causa exatamente da dificuldade da própria inteligência. Depois de um tempo, isso precisava ter sido aperfeiçoado nas religiões todas, né? Só que não foi, alguns ainda acreditam até hoje que foi em 6 dias mesmo, né? Em 7 dias, e que Adão e Eva foram o primeiro casal, e a partir desse primeiro casal surgiu toda a humanidade, até Noé. Aí quando chegou Noé, lá teve o dilúvio, né? O dilúvio arrasou tudo, aí começou tudo de novo. Então, a partir de Noé e os 3 filhos dele, foi que a humanidade desenvolveu de novo. Sim. Hein? A Eva ser da costela do Adão. Tudo isso ainda é crença para muita gente que acredita que foi exatamente assim. Não está errado acreditar assim, não. Está escrito, foi ensinado assim durante muitos séculos, né? Até a gente se desligar, até a gente ter coragem de mudar alguns conceitos e preconceitos, vai demorar um pouco. Até a gente ter coragem de mudar de religião. Quanta dúvida as pessoas têm ao pensar que a própria religião não está legal, não está atendendo, mas fica aquela dúvida: mas eu fui dessa religião N anos, a minha família toda é. Aí você para e pensa e fala assim: mas eu não acredito nessas coisas. Não acredito assim.
Mas aí vem a tradição familiar. Até a gente se desligar disso, até fazer o desapego, né, que a Marina está falando agora mesmo, do desapego, até se desapegar das crenças antigas e começar a buscar crenças novas, tem os preconceitos, né? E tem as ligações, os apegos, as dependências, e tem o preconceito mesmo em relação a outras crenças. Porque aqueles que creem de um jeito ainda tendem a tentar, tipo, quase que exigir que as pessoas continuem acreditando daquela forma e criem uma dependência. E essa dependência faz parte de apego também. Então, as lideranças das religiões que vêm do passado tinham uma necessidade de manter as pessoas ligadas à religião. Isso. Se você questionar as coisas de Deus, exatamente. Então, é muita coisa que não dá para a gente trabalhar de uma maneira geral assim, e é preciso a gente ter muito cuidado para não desrespeitar a crença dos outros. Né? A gente tem que ter cuidado, quando for conversar com uma pessoa que ainda crê assim, a gente respeitar a crença da pessoa. Se tiver oportunidade, se ela der a oportunidade da gente conversar a respeito e falar como que a gente acredita, tudo bem. Se não, é melhor ficar calado. Né? Tipo aquele, né? A Tita falava para mim que, de vez em quando, as pessoas falavam algumas coisas aqui, que eu não tinha nem o que falar, né? Que às vezes você não criar uma situação desagradável para a própria pessoa, né? Às vezes falava algumas coisas assim meio... Aí eu falava, e continuava. Aí a Tita um dia me chamou, no particular, né? E falou, Valdir, tem um que você fala lá que não é não. Eu falei, pois é, Tita, mas tem hora que, mesmo você doidinho falar não, você tem que falar que para você não ofender as pessoas. E achar um espaço para falar de uma outra forma, assim, mais geral, para que a pessoa entenda de um outro jeito e não se sinta desmentida, por exemplo, diretamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Finalizando o comentário do Kardec, ele falou assim, essa teoria não resolve a verdade, a questão da origem dos elementos vitais. Mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Bacana isso, né? Deus tem os seus mistérios. É o que muitos diziam também no passado, dizem nas religiões. Tem coisa que é mistério de Deus, verdade. Por quê, gente? Nós estamos ainda muito atrasados em relação ao que já existe pronto no nosso mundo, no nosso universo aqui. Certo? Quando você pega aqui a escala espírita, você vai lá no espírito puro, aquele 10º lugar lá, primeiro lugar, na verdade, né, que a gente vem de 10 para o primeiro, está subindo, a gente está no 7º, 8º, né? Mas você tem que chegar lá no primeiro. Em quê? Em desenvolvimento, em inteligência, em entendimento, em compreensão da lei de Deus que rege todo o universo. Então nós estamos ainda muito longe desse entendimento total, de entender por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Uma pessoa chegou para mim e falou, uma criança me perguntou um dia desses, se Deus fez tudo, quem fez Deus? Como é que você explica isso para uma criança? Deus fez tudo, né? Nós entendemos isso assim, parcialmente. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá? Ponto de partida. Mas será que tem alguma coisa para trás? Aí fica uma grande interrogação. Essa interrogação é o mistério. Vai chegar um dia que nós vamos ter resposta para tudo isso. Mas não é este momento agora. Porque agora tem coisas mínimas do nosso mundo aqui, da nossa vida, que nós não estamos entendendo. E já tem condição de entender. Como que eu vou entender Deus sem me entender? Sem entender a minha vida? Sem entender as coisas que acontecem comigo?
Coisas mínimas, básicas, bem elementares, né? Como que eu vou querer entender Deus sem entender isso aqui? Às vezes o Espírito fala aqui, se entenda aí com as suas palavras. A gente não entende as próprias palavras nossas, que a gente tem dificuldade de entendimento das palavras, das definições das coisas. Então, você pega uma palavra, ela fala de uma série de coisas completamente diferentes, às vezes, e gera um conflito, dependendo da situação. Então, estamos estudando, precisamos continuar estudando muito. O ditado do Espírito de Verdade é: amai-vos e instruí-vos. Continuar nos instruindo, continuar refletindo, pensando, analisando, sem estressar para saber tudo, para entender tudo. Mas continuar estudando, pesquisando, buscando as coisas. Por exemplo, quando você chega aqui na questão 46, ele vai falar assim: há seres que ainda nascem espontaneamente? Geração espontânea, né? Há seres que ainda nascem assim? Esse aqui é o primeiro livro da codificação do Kardec. Tá? Então ele perguntou, eles responderam de uma forma bem sucinta, né? Sim, há seres que ainda nascem espontaneamente, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? De onde que saem aqueles germes lá, aqueles bichinhos, tudo lá, quando você enterra o corpo, né? De repente enche de bicho, né? Um corpo morto qualquer. De onde que nasce aquilo? Do próprio corpo. É o nosso corpo que gera aqueles bichos todos. Os espíritos às vezes vêm falar que os bichos estão comendo ele todo. Né? Não, ele continua o progresso dele. Né? Ele vai desencarnar a parte física dele, né? Vai desencarnar a parte física dele, fez o trabalho dele e vai reencarnar numa espécie imediatamente superior. Né? Por quê? Aqueles bichinhos todos lá, esses vermes todos, as próprias células, têm vida própria, tem vida própria, já tem princípio inteligente em evolução e que vão imediatamente sendo substituídos e passando para seres mais avançados, até chegar nos seres como nós. Por isso que demora tanto tempo. Então, quando nós somos responsáveis por muitos bilhões de seres vivos que estão fazendo a vida do nosso corpo. Um dia uma pessoa no cantinho, era lá na rua Itapeva ainda, teve uma pessoa que frequentava lá na época e fez uma palestra. Ia falar sobre os mundos, alguma coisa assim, e ele trouxe tudo para o nosso mundo íntimo e falou para o universo que é o nosso corpo e para a responsabilidade que o espírito encarnado tem sobre uma infinidade de princípios inteligentes que estão nessas células que alimentam esse corpo e que já têm funções específicas em cada órgão, em cada sistema, em cada parte do corpo. Então, olha como a complexidade disso. E a dificuldade até para entender ainda, né? Quer dizer, as células têm funções específicas em cada órgão. As células nervosas, por exemplo, são diferentes das outras. Né? E aí, como é que a célula sabe para qual lugar que ela vai, o que ela vai fazer naquele lugar ali? Ela está fazendo um trabalho diferenciado. Já pensaram sobre isso? Eu estou pensando aqui agora. Né? Tem trabalho diferenciado em cada órgão, porque cada órgão tem uma função dentro do corpo. Então o corpo é todo dividido, todo separadinho, todo organizadinho. Né? Tudo isso é alimentado por um sistema energético
que vem de fora, através da respiração, da alimentação e de uma série de outros processos que a gente até desconhece ainda. Tudo isso vai sendo alimentado. De repente aparece uma doença num determinado órgão, aí as células começam a morrer ou começam a modificar o comportamento, né? Aí esse órgão vai adoecendo e, dependendo da capacidade, da necessidade desse órgão, ele leva à morte do resto. Tá? Então, tudo isso está dentro de uma programação, de uma organização que faz parte desse todo e dessa organização toda do universo. Então, como que eu alimento as minhas células? Principalmente de coisa negativa. Com o pensamento, né? Com a alimentação, com o tipo de alimentação, ou não alimentação, com uma série de atitudes que nós precisamos ter ao longo da vida, que vão alimentar ou determinar a morte de algumas células, de alguns órgãos, que vão acabar chegando à morte total. Tudo isso organizando. Cada uma delas desencarna, o princípio de vitalidade que tem nelas vai sendo transferido e as coisas vão continuando acontecendo. Então a geração está bem dentro de tudo isso aí. Fala, Neide. Ela acha que vai muito além, né? Coisa incrível. Nós temos uma responsabilidade sobre esse corpo. Nós, espírito, temos uma responsabilidade sobre o nosso corpo. Nós somos Deus desse corpo. Nós somos a autoridade máxima desse corpo. Foi entregado para nós, entregado, coisa feia, né? Foi entregue para nós para ficar sob a nossa responsabilidade, sobre os nossos cuidados. Aí os cuidados são, eu diria que de higiene, especialmente a parte do banho, a gente podia eliminar esses dias aí para do frio, né? Hã? Tem muita gente desencarnando por causa do frio. Por falta de alguns outros detalhes, né? Mas, por exemplo, essa parte do banho a gente podia eliminar, né? O que vocês acham? Pedir uma tréguazinha, né? Esse negócio de banho, por enquanto. Mas a questão da higiene, a questão da alimentação, pensamento, e os nossos pensamentos vão gerar formas ou vão alimentar os nossos órgãos de forma contrária, vai envenenar, né? Então, cuidar dos pensamentos, cuidar das atitudes, das palavras, da alimentação, a respiração, os órgãos principais que vão alimentar o corpo através das diversas formas. Tudo isso nós precisamos ter cuidado, precisamos observar para que realmente se mantenha vivo, né? Por isso há um índice altíssimo de suicídios inconscientes e que a pessoa só descobre depois que já aconteceu. O caso do André Luiz, por exemplo, né? E lá, que pena que ele veio pelo suicídio, né? Não, que é isso, suicídio não. Eu lutei muito contra o câncer, morri de câncer. Aí eles perguntam para ele, mas o que fez, o que provocou o câncer? A sífilis, a bebida, os excessos, os exageros. Então, quer dizer, a causa da morte não foi exatamente o câncer. Você vai aprofundando e vai achando as causas que vão chegar no espírito, na responsabilidade que ele teve por alimentar processos que acabaram chegando naquela doença fatal. Mas tudo isso foi evoluindo até chegar ali, né? Então, nós somos responsáveis por esse universo que é o nosso corpo e precisamos cuidar dele, né? A Marina falou aqui da gente morrer bem, né? Outro dia eu falei que morrer saradão,
bonito, né? Bem fisicamente, bem forte. Qual o problema? Você desencarna com um corpo saudável, significa que você cuidou bem dele, que você se cuidou. E essa desencarnação, então, vai ser no tempo certo. E você terá aproveitado bem mais desse corpo para a evolução espiritual. E isso significa merecer um corpo em muito melhores condições na próxima existência. Então, só tem vantagem, né? Então, há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormitava e desperta. E aqui na Gênesis, que é o último livro, eu falei que esse aqui é o primeiro, né? Na Gênesis, que é o último, no capítulo 10, no item 20, que o título é Geração Espontânea. Ele fala assim: é natural que se inquira por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições dos primeiros que apareceram sobre a Terra. A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que haja sido resolvida por modos diversos, não pode deixar de lançar luz sobre tal assunto. O problema proposto é o seguinte: em nossos dias, formam-se espontaneamente seres orgânicos, unicamente pela união dos elementos constitutivos, sem o concurso de germes preliminares que fossem produtos da geração normal? Em outras palavras, sem pai nem mãe? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas, as quais parecem ser conclusivas. Outros pensam que todos os seres vivos se reproduzem uns dos outros e se apoiam sobre este fato constatado pela experiência de que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Esta opinião deixa sempre de pé a pergunta relativa à formação dos primeiros tipos de cada espécie. A tentativa de explicar aqui parece que complica um pouquinho mais, né? Mas ele está tentando explicar a questão da geração espontânea. A gente vai ter que ler mais, estudar mais, discutir mais sobre o assunto, né? Pesquisar, se quem tiver interesse, né? Porque aí vai entrar exatamente na área mais científica, para a gente entender mais profundamente esse assunto aqui, né? Então, quem se interessar, pesquisem. Quer falar dela? Pode falar. Tranquilo? Então tá. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Resposta: sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. Aí na Gênesis do Moisés, ele vai falar da origem, né? Falar, o homem foi feito do limo da terra. Então, na Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. Não tem Bíblia aí não, né? Então vai essa aqui. Ó. Gênesis do Moisés, capítulo 2, versículo 7. O que vai falar aqui? Tiraram o capítulo 2 daqui. Hã?
Ué, tem que molhar o dedo. Molhei o dedo. Capítulo 2 da Gênesis, versículo 7, né? Ele fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes, em seus narizes, ou suas narinas, o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Isso aqui resume um processo de longo tempo, tá? Mas dá uma boa ideia. Quer dizer, é simbólico isso, é um simbolismo, né? Mostrando. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o homem, a personalidade humana, o homem, espírito, perispírito e corpo, a parte material, que é o corpo, e o perispírito, que também é matéria, foi formado do limo, do pó da terra, que simboliza, que representa o princípio material, né? E fala assim, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. Então, soprou o fôlego da vida, a vitalidade, que ainda é mistério, de uma certa forma, a origem da vitalidade dos seres orgânicos, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, a alma é o espírito encarnado, segundo a definição dos espíritos. Então, quando Deus fez isso aqui, ele simbolizou com esse sopro aqui, tanto o princípio da vida, quanto o princípio espiritual, que na verdade não foi feito no homem. Quando ele chegou no homem, o princípio espiritual, quando chegou no homem, ele tinha passado por todo um processo de evolução, de aperfeiçoamento, até chegar nessa condição do homem pronto, da personalidade humana. Quanto tempo passou isso, segundo André Luiz? 1,5 bilhão de anos. Então, daí a dificuldade para a gente entender a origem, né? Mas dá para ter uma ideia. Na outra parte aqui da Gênesis mesmo, aqui do Moisés, tem outra referência aqui que é o 3,19. Capítulo 3,19. Ele fala assim: no suor do teu rosto, depois que ele fez, né? Ele fala, e Adão disse, vou voltar um pouquinho, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o que volta à terra? O que volta à matéria, simbolizada pelo pó? O corpo físico, a parte física, a parte espiritual permanece. Não está implícito isso aqui, né? Mas vai voltar ao pó, a parte material. A outra vai continuar. Para que a gente cumpra cada etapa da nossa vida física, nós vamos ter que passar pelo trabalho da nossa própria alimentação. Não é isso? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós vamos ter que ter o trabalho, trabalhar, suar, para nos alimentar, para alimentar o corpo físico na parte material, alimentar o espírito na parte espiritual. O trabalho que nós temos aqui, todo ele tem o seu componente espiritual. Tem o seu componente, a essência do trabalho que nós fazemos hoje,
tem uma relação direta com a nossa evolução espiritual. Então, qual é o trabalho que a gente faz? O que eu faço? Eu atualmente não faço nada, né? Sou aposentado. Minha profissão agora é aposentado, né? Né, André? Nós, né? Pois é, profissão aposentado. Mas todas as profissões, elas têm uma utilidade no mundo físico e têm uma utilidade no mundo espiritual. Tanto para a pessoa que exerce a função, quanto para as outras pessoas que são beneficiadas por aquela função que a pessoa exerce. Então, nós estamos aqui crescendo paralelamente, pelo lado espiritual e pelo lado físico. E através do lado espiritual, nós vamos fazer, do lado físico, nós vamos fazendo, construindo o aperfeiçoamento espiritual. Quando ele fala aqui que Deus modelou o homem do pó da terra, ou do barro da terra, isso aqui também serve de simbolismo para nós entendermos como que é o processo da evolução. Porque quando nós somos acoplados, nós espírito, somos acoplados ao corpo, nós vamos iniciar uma modelação da nossa condição espiritual. Como que eu vou moldar a minha condição espiritual? Como que eu vou aperfeiçoar essa condição espiritual? Pegando a matéria e agindo como Deus na matéria e trabalhando a matéria como os artistas trabalham um bloco de pedra, por exemplo, uma madeira, e vai moldando aquela madeira até ela virar uma obra de arte, não é? Então nós estamos moldando na vida física o espírito que nós somos, que vai chegar a um aperfeiçoamento através desse trabalho. Por isso é trabalho, por isso tem dor, por isso tem lágrima, por isso tem suor. Porque é trabalho. E a partir desse trabalho, nós vamos concluir a nossa condição espiritual. Certo? Fica então uma mensagem para nós de trabalho, de valorização de tudo que nós temos oportunidade de fazer. Fazer bem feito, fazer bom, fazer com gratidão. Não é pela remuneração, que também é importante, mas por tudo que representa a nossa oportunidade de trabalhar para moldar a nossa condição espiritual, inclusive através da convivência com as pessoas com quem e para quem nós trabalhamos. Tudo isso faz parte. Se nós lesamos alguém em alguma situação aí no passado, nós vamos encontrar, às vezes, com essa pessoa no ambiente de trabalho. E teremos a oportunidade de devolver para essa pessoa com trabalho. Você vai encontrar com essa pessoa que você lesou, agora vai ser seu patrão, que aparentemente vai te explorar. Mas você estará devolvendo a parte que você lesou a ele. Com isso, você está se burilando espiritualmente. Certo? Então, tudo isso faz parte da organização do universo. E ela é perfeita. Tá? Então, vamos valorizar tudo isso. Jaqueline falou para tomar água, depois que tomar água, fazer a prece, tá? Então, agora vamos fazer a prece de agradecimento, né? A todos vocês pela presença, pela oportunidade. Agradecer a quem abriu a torneirinha do frio lá, né? Para ver se de repente desconfia e fecha um pouquinho, né? E vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do momento. E que possamos refletir sobre tudo isso. Possamos continuar estudando, pesquisando, procurando entender mais para fazer cada vez mais e melhor. Jesus amigo, nós agradecemos por este momento que nos ofereces, momento de reflexão, de estudo, de aprendizado e de incentivo que nos faz entender a grandeza da vida e a responsabilidade que temos diante dela para fazê-la cada vez melhor para nós e para aqueles com quem convivemos. Agradecemos Jesus
para a existência desta casa e de muitas outras casas de oração, de estudos, de aprendizado, de entendimento do Teu Evangelho. E permita, Senhor, que em todas as nossas casas, tanto as casas de oração, quanto as nossas casas físicas, possamos levar as bênçãos do Evangelho para edificar cada vez mais as nossas casas físicas, o nosso corpo físico e a nossa condição espiritual. Agradecemos pelo cantinho de Jesus, pela sua direção espiritual, pela sua direção material e a todos que aqui estamos, tanto encarnados como desencarnados, para fazer com que cada um incentive ao outro o crescimento cada vez mais. A tua paz nos envolva agora e sempre, assim seja.